Beleza, gente? Boa noite. Vamos dar continuidade aqui, né? As nossas teorias organizacionais. Como sempre, né? A gente conversa um pouco sobre o que a gente passou na aula passada e depois a gente vai dar continuidade. Como eu falei, né? A gente está intensificando as ações gradualmente, tá? Então, a minha intenção é tentar terminar a TGA hoje, né? Para já entrar em gestão de pessoas, né? As duas matérias que realmente aí, como a gente viu aí nas últimas provas, né, tem sido aí, como se diz, a base realmente da prova da SFSEX, né, como a gente falou, né, então, e também para qualquer prova, né, TGA e gestão de pessoas é base, né, não tem como você fazer uma prova de administração que não envolva essas duas matérias logo de base, entendeu? Então, como a gente viu nas estatísticas, né, TGA, gestão de pessoas e gestão da qualidade, né, são as matérias aí que realmente têm sido mais importantes estatisticamente nas provas, né? Eu acredito que a tendência, né, continue sendo essa aí, né? Mas aí, como a gente diz, né, complementarmente a isso, você tem que cercar a prova pelas outras questões acessórias, como a gente fala, né? As questões que você não pode errar, entendeu? E vão compondo o cômputo da sua nota final, entendeu? Então, estava ali, né? Falando da abordagem estruturalista, né? Abordagem estruturalista que envolve a teoria estruturalista e a teoria da burocracia, né? Lembrando que a burocracia é uma teoria de sistema fechado e a teoria estruturalista, né, ela já começa, digamos assim, as origens, né, indo em direção à teoria dos sistemas. A teoria estruturalista é sistema aberto, né? Nós fizemos o quadrinho aqui, montamos, né, e vamos consolidar, trazer esse quadrinho para vocês aí, provavelmente na próxima aula, tá? Então, teoria da burocracia, sistema fechado, e teoria estruturalista, sistema aberto. As duas compõem a abordagem estruturalista. Lembrando, né, que a burocracia é a forma de organização baseada na racionalidade das leis, né? E como a gente falou, né, é uma teoria importantíssima para a nossa prova, porque além de fazer parte das teorias administrativas, ela faz parte da evolução do modelo da administração pública no Brasil, né? Então, o modelo da administração pública burocrática foi implantado após a reforma do DASP, né, em 1936, né, tentando combater as mazelas do modelo patrimonialista, né? O marco é a reforma do DASP, né, 1936, 37, no governo de Getúlio Dornelles Vargas, né? Aí batemos aqui os tópicos principais, né, da teoria da burocracia, lembrando que ela foi implantada especificamente nas organizações, principalmente no final da década de 30, justamente, né, pelos estudos do sociólogo Max Weber. E aí, como é que tá? Tá melhor? Melhorou? Graças a Deus, né? Realmente você estava, realmente da última aula você não estava muito bem por causa da vacina, né? Tá bom? Então, a burocracia visa a máxima eficiência da organização, né, justamente com base nos seus preceitos, né? Impessoalidade, formalização, meritocracia, profissionalização, comunicações escritas, né, normas e regulamentos escritos, né, tudo realmente baseado na organização formal, né? Então, aí o sociólogo Max Weber, né, necessidade de ordem e exatidão, né, e tratamento justo e imparcial, que foi isso que os colaboradores estavam querendo, né, após a implantação da teoria das relações humanas, que trouxe alguns benefícios, mas trouxe justamente essa distinção também, né, que alguns colaboradores eram tratados diferentemente de outros. Então, a burocracia ela veio para tentar fazer com que tivesse esse tratamento justo e imparcial, né? E é o que faz com que hoje, nos próprios concursos, né, que tenhamos a possibilidade de, para o mesmo cargo, né, todas as pessoas podem concorrer
indistintamente, né? Não importa se é baixo, alto, feio, bonito, gordo ou magro, branco ou preto, né? Então não tem isso, entendeu? Tá? Então a burocracia veio justamente para esse tratamento, né, imparcial, né? Tá? Essa ideia e isso que faz com que vocês estejam nas mesmas condições para atingir essa vaga desse concurso, né? A meritocracia, né? Que é meritocracia é a palavra-chave da burocracia e é importantíssima, né, relacionada com os concursos, né, porque é o que faz com que você atinja o seu objetivo, né, o mérito, né, na prova intelectual. Tá? Então, aí a burocracia, importante, os tipos de sociedade, né, já caiu em prova, e os tipos de autoridade, né, sociedade tradicional, carismática, legal ou racional burocrática, né? A legal ou racional burocrática é aquela determinada pelas leis formais ou racionais, tá? Então, como eu falei, né, tudo da burocracia é uma teoria que vale a pena você aprofundar, né, nos seus estudos, porque é uma matéria que sempre, né, está caindo na nossa prova aí, a burocracia, justamente por ser uma teoria e por fazer parte da evolução da administração pública no Brasil. Então, vale a pena aprofundar os estudos na burocracia, tá? Aí é o Estado moderno, né? Questãozinha, o fundamento do Estado moderno, como eu falei, a burocracia faz parte, né, justamente dessa formalização do Estado moderno, tá? Segundo a da sustentação, essa forma difere do modo superior às outras formas de domínio de poder, né? O modelo racional legal ou o modelo da burocracia de Weber, tá? Os tipos de autoridade, tradicional ou carismática, legal ou racional ou burocrática. Tá? As características da burocracia, que nós comentamos aqui nas palavras-chave, né? Impessoalidade, formalização, meritocracia, tá? São palavras-chave aí. Impessoalidade, formalização, meritocracia, né? E profissionalismo, né? São as 4 palavras-chave envolvendo o mecanismo da burocracia. Tá? Na burocracia aí é o homem organizacional, no mesmo, né, da teoria estruturalista. Homem organizacional, as vantagens da burocracia, como a gente falou aqui, né? Que vai acontecer no curso de formação de vocês, vocês vão ser submetidos a situações extremamente burocrática. Por quê? Porque todos os procedimentos são rigorosamente idênticos, normatizados, justamente para que você tenha um aprendizado, uma saída única, entendeu? Um aprendizado único e você consiga nivelar todos os alunos ao término do curso, tá? Então, no nosso curso de formação que vocês vão participar, né, vocês vão seguir rigorosamente isso aqui, ó, uniformidade de rotinas e procedimentos. Você, né, independente de ser mulher ou homem, vai fazer os mesmos procedimentos de acordo com o que está efetivamente previsto nas normas, entendeu? Para quê? Para você ter uma padronização, gente, tá? Tanto de procedimento quanto de resultados, né? Isso era o princípio da burocracia, né? E aqui, como eu falei, né, as características e disfunções, muito cuidado, porque as bancas trocam, né, isso aqui, tá? Elas muitas vezes ela vai falar de disfunções, desculpe, e vai dizer que é características, tá? E muitas vezes ela vai colocar características e dizer que é disfunções, né? As disfunções, como a gente fala, as disfunções são justamente essa parte pejorativa que justamente a gente tem digamos assim, normalmente a gente tem, né, a ideia de falar da burocracia. São essas disfunções, né? Papelório excessivo, muitas normas, muitos processos, né, muitas vezes desorganizados, não é isso? Né? Então, isso são as disfunções. Aqui um exemplo, ó, excesso de formalismo e papelório é uma delas que você não esquece. Só você se lembrar quando você entra num cartório ou
ou no Detran, ou no órgão público sequer, entendeu? Então você sabe, né? Então cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado, tá? Para não confundir disfunções com burocracia, com características com disfunções, tá? As bancas geralmente elas fazem essas inversões, tá? Ok? Então cuidado com isso aqui. Aí batemos. A burocracia, né? Nós vimos aqui também, né, que a burocracia ela tem essa aversão com a inovação, né? Ela justamente é um modelo muito estático, né, para tentar justamente ter uma uniformidade de saídas e resultados, buscando a máxima eficiência. Tá? Lembrando que a burocracia é uma abordagem de sistema fechado e a teoria estruturalista é uma abordagem de sistema aberto. Tá? Então tá aí, né, as questõezinhas. Nós mantemos isso aqui como nós falamos, né? Como eu falei, né, isso aqui vai estar, né, na lista de exercícios de provas anteriores, tá? Que eu estou concluindo, tá? Lembrando para vocês, tá? Já tem na plataforma o simulado 1 e coloquei essa semana o simulado 2, tá? Só de questões de TGA e de Chiavenauta, questões selecionadas, tá? Então nós temos 2 simulados na plataforma já a respeito desse nosso assunto que nós temos que consolidar o conhecimento aí, como eu falei, né? Então, cada vez mais a gente vai intensificando as ações gradualmente, tá? Então, já tem lá o simulado, o segundo simulado, né? Com 130 questões mais ou menos, né? O primeiro tem 100 questões, o segundo tem 130 só de questões de concurso, inclusive com questões da Avunesp aí, tá? Ok? Então, batemos aí. Sinal alternativo que demonstra uma disfunção do modelo burocrático. Aí é uma disfunção, despersonalização do relacionamento, né, entre os funcionários. Okay. O restante, as outras, né, alternativas, né, são todas características, né? Então ele perguntou justamente as disfunções, né? E aqui uma questãozinha que cobrou, né, todas as teorias praticamente, né? Questão que envolveu aí todas as teorias. Estudo da estratégia, teoria neoclássica, 3. Estratégia, estudo da motivação, relações humanas, estudo da eficiência, administração científica, estrutura, teoria clássica. Então, 32, 14 só, né? Os conflitos e dilemas organizacionais, teoria estruturalista, né? Ele perguntou, né, justamente, né, digamos assim, quais as variáveis mais importantes em cada teoria, né? Então, uma questão aqui, como eu falei, né, se você soubesse um aqui, né, praticamente você já matava todas as alternativas das demais, né? Entendeu? Então, batemos aí. Entramos na abordagem estruturalista, como a teoria estruturalista, como eu falei, que ela é totalmente eclética, porque junta, né, características das teorias anteriores que a burocracia não conseguiu resolver, né? Então, ênfase nas pessoas, no ambiente e na estrutura, né? Teoria estruturalista, né, que é uma abordagem eclética e é uma teoria de sistema aberto, tá? A burocracia, sistema fechado. Estruturalista, sistema aberto. E como eu falei, a partir aqui da teoria estruturalista, né, que se você vai ver o envolvimento de novas organizações e a tipologia das organizações. A partir de agora não se fala só mais em organizações fabris, né? Se fala em igrejas, em universidades, em presídios, em escolas, tá? Em hospitais, tá? Então se fala em outros tipos de organizações, né? Influenciando e sendo influenciados justamente por essa inter-relação entre as organizações e o ambiente, tá? Teoria estruturalista, né? Surgiu aí, né, por volta de 1950.
da oposição da teoria clássica e a teoria das relações humanas, que a burocracia em si não conseguiu resolver, né? Então, o novo conceito da estrutura, né? Relacionamento das partes na construção do todo, esse termo, né? Relacionamento das partes na construção do todo já está, digamos assim, já dando uma origem, né? Em direção à teoria dos sistemas, tá? Conjunto de partes na construção do todo, tá? Teoria estruturalista, né? Sociedades e organizações, teoria clássica mais relações humanas, a teoria estruturalista, os problemas que a burocracia em si não conseguiu resolver. Daqui, ó. Tá? Então surgiu aí, tá? Conceito de estrutura, relacionamento das partes na construção do todo, né? Digamos assim, que era a origem, né, inicial, o pontapé inicial em direção, né, à teoria dos sistemas, tá? O todo é maior que a soma das partes que o compõem. Aí surge a primeira vez o conceito de sinergia, né? Tipo aquela ideia, né, que nós temos, né, de 2 mais 2 não seria 4, né? Daria 5 ou mais, em virtude da sinergia, né? E nós vamos explicar isso, né? O conceito de, né, integração, né? Então a sinergia é muito importante, né? Você tem que somar forças para que ela, né, ter um resultado maior para o todo organizacional. E a sinergia é justamente isso, né? Então, aqui seria o exemplo mais típico, né? 2 mais 2, diferente de 4. Seria 5 ou mais. Ou mais, né? Isso é a ideia de sinergia, né? A soma daria muito mais, né? O que Amitai Etzioni, né, que era judeu, né, participou dos campos de concentração e justamente, né, é um dos principais expoentes da teoria estruturalista, porque ele conseguiu visualizar, né, os tipos de comportamentos nos campos de concentração e trouxe, né, esse relacionamento para as organizações, tá? As etapas principais, né, das organizações, né, estruturalistas, a evolução começa com, anotem aí as 4 etapas: natureza, trabalho, capital, até chegar na organização, né? A gente deu o exemplo simples, né, uma roça simples lá no meio do mato, a natureza. Aí o lavrador lá começa, né, a trabalhar em cima daquela roça, né, cultivar os seus alimentos, né, e vende parte disso, desses alimentos, né, gerando um capital, comprando inclusive animais, até se transformar numa grande fazenda, né? Então, as etapas da natureza, trabalho, capital, até chegar a uma grande organização, tá? Então, aí as 4 etapas, né, das organizações da teoria estruturalista, né? E comentamos aí as etapas. O homem organizacional e o conceito de papéis, né? Pessoa executa diferentes papéis dependendo justamente do grupo social no qual está inserido, né? Ou no trabalho, ou aqui no curso, ou na igreja, ou no condomínio, né? Na sua reunião de amigos, né? Então você vai desempenhar diferentes tipos de papéis. Por exemplo, aqui no caso eu estou como facilitador aqui no curso. No meu trabalho eu sou adjunto da seção financeira, entendeu? Lá na igreja, por exemplo, eu sou o tesoureiro, né? No grupo da pelada, né, eu sou o cara que tenta organizar os eventos. Então, cada um, você vai diferentes papéis nas diferentes organizações. Aqui, ó, né? Conjunto de comportamentos solicitados a uma pessoa, né, por parte do grupo, né, do qual participa, tá? Aí a questão dos papéis, né? E lembrando, né, sempre, né, que o homem organizacional, né, ele está na teoria estruturalista e é o mesmo também da teoria da burocracia, né? O homem organizacional. É o mesmo aqui, ó, tá? Mesmo, tá?
tanto na teoria da burocracia quanto da teoria estruturalista, é o homem organizacional. Tá? Na teoria neoclássica, é o homem organizacional e administrativo que possui racionalidade limitada. Né? Na teoria dos sistemas, o homem funcional, e na teoria da contingência, o homem complexo. Né? Como eu falei, né? Aí, né, na última, como eu falei, naquela última prova, né, se você tivesse estudado isso aqui, tivesse no seu resumozinho ali, né, resumozinho impresso ali no final, pertinho da prova, para você olhar no carro ali, né, antes da prova, o seu resumozinho, se você tivesse guardado esse quadrinho aqui, você acertaria aquela questão, com certeza, do homem motivacional por eliminação. Tá? Então, já podem acrescentar aí, né? Já que caiu na prova, né? Teoria da motivação, né? O homem motivacional. E teve uma questãozinha aí, o pessoal comentou essa semana, né? O homem digital, tá? Então ele faz parte, tá? Dentro lá, né? O homem digital, falei, né? O homem digital, ele aparece lá na teoria cibernética, né? Né? Está envolvida aí em direção à teoria dos sistemas, tá? Então vamos ver isso aí. Como eu falei, não, isso aí já tem no nosso material, tá? O homem digital, né? Então, como eu falei, aquela questãozinha que muita gente falou, né? Por eliminação, se você soubesse esse quadrinho aqui, você, por eliminação, mataria a questão do homem motivacional. Tá? Ok. Abordagem múltipla, né? Teoria clássica mais da burocracia, recompensas materiais e sociais, porque envolve, né, tanto a teoria clássica, admissão científica e teoria das relações humanas. Ou seja, ela vai juntar o que de melhor teve nas teorias anteriores, né? Recompensas tanto salariais quanto sociais, né? Junta a abordagem, né? Junta a organização formal e informal, né? É bem eclética, né? A diversidade das organizações e a análise inter e intra-organizacional, ou seja, as organizações já estão interagindo. Isso que dá realmente, né, aí a ideia do sistema aberto, tá? Então, na teoria estruturalista, nós já temos o sistema aberto, tá? Aí, prova que eu fiz, a teoria ao longo do seu desenvolvimento utilizou-se de metáforas sobre o homem para caracterizar o seu comportamento. A visão metafórica, existência de flexibilidade, resistência à frustração, capacidade de adiar recompensas e desejo permanente de realização, trata do homem organizacional, né? Segunda prova também, mesma coisa, né? Conceito sobre o homem organizacional, flexível, resistência às frustrações, ok. Participante de vários sistemas e vários papéis. Racionalidade absoluta, aqui está o erro, né? Não é? Tendo contexto social mais amplo, ok. Então, 1, 2 e 4, né? Letra C, né? 1, 2 e 4 aí falando sobre... Porque ele não tem racionalidade absoluta, tá, gente? Racionalidade absoluta é o homem da admissão científica e teoria clássica, né? O the best way dos clássicos, porque ele só tem uma maneira de realizar determinada atividade e essa maneira tem que ser determinada pelo gestor, tá? Vimos isso aí, batemos, tá? Olha lá, profissionalização da carreira pública, formalismo e impessoalidade, ou seja, as palavrinhas-chave que eu já falei para vocês sobre burocracia: impessoalidade, formalismo, profissionalização e meritocracia, tá? Então, gente, quando a assertiva falar sobre isso,
tá? Você já bota na sua cabeça que isso, né, pode estar relacionado definitivamente à teoria da burocracia, tá? Formalismo, profissionalização, impessoalidade e meritocracia, tá? Então são dessas palavras-chave que envolvem a teoria da burocracia, tá? Modelo burocrático, 2014, aí, ó, como eu falei, né? Segunda prova também resolvemos isso aí, tá? São características da burocracia, autoridade racional legal, ok, né? Pessoalidade nas relações? Não, né? Então, espaços informais para adaptações? Também não, né? Ok, errado. Racionalidade subjetiva? Também errado, né? É racionalidade objetiva, tá? Objetiva, né? A burocracia não tem subjetivismo, porque tudo é muito normatizado e determinado, tudo muito, como se diz, né, cartesiano, muito fechado, tudo é escrito, tudo é normatizado, tudo você tem uma forma de fazer. Como que vai acontecer quando vocês forem realizar lá o primeiro tiro de pistola? Tá? Até vocês realizarem esse tiro, vocês vão ter que seguir uma série de normas e procedimentos e treinamentos até efetivamente executar o tiro real. Tá? Por quê? São padrões, são normas de segurança para que tudo saia, né, de forma padronizada e com segurança para todos. Tá? Ok? Então aí, somente a 1 está correta, né? Dominação é uma centralidade que aponta a forma de controle exercida. Tecnicamente, a passagem da autoridade de pai para filho, né, caracteriza a forma de dominação tradicional, né? Que o modelo da sociedade tradicional justamente visa isso, né? Essa ideia da herança, aquela coisa que passa de pai para filho, os monarcas, né? A questão, né, nas tribos, né, dos clãs, né, algo tradicional, herdado, né, ou passado, né, de acordo com a autoridade específica, né, do modelo tradicional, tá? Autoridade de pai para filho, linhagem ou hereditariedade. É o que acontece, né, nas monarquias, né? Nós vemos aí, né? Nas monarquias ou nas tribos indígenas também acontece isso, tá? A forma de dominação é a tradicional, né? E o modelo racional legal é o modelo burocrático, tá? Ok? Temos aqui. Aí comentamos, né, sobre aí as tipologias das organizações. Falamos nas organizações, tipo dela, né? Coercitivas, normativas e utilitárias. Como eu falei, é Tizione, né? Ele fez a sua tipologia baseado nos seus conhecimentos, né, dos campos de concentração, né? Os tipos de organização, né? Os meios de controle, né? E a tipologia também de Blau e Scott, né? Aqui em relação ao beneficiário principal, quem se beneficia na organização, né? O tipo de organização e os beneficiários principais, né? Beneficiários mútuos, né? Cooperativas, sindicatos, conselhos profissionais, tá? Organização de interesses comerciais são, né, os acionistas aí das grandes empresas. Os clientes são as organizações de serviços e as organizações de Estado beneficiam o público em geral, né? A gente fala, né, as carreiras de Estado, né? As Forças Armadas, né, estão incluídas aqui, né? As forças de segurança ou Forças Armadas também estão incluídas aqui, né? Relativas ao poder extroverso do Estado. Então aqui, né, na tipologia de Blau e Scott, você tem as organizações e quem são os beneficiários principais, tá? Aí. Os objetivos organizacionais, como nós falamos, todas as organizações têm um objetivo baseados em uma estratégia, né? E de posse disso ela vai
se estruturar para atingir os seus objetivos, tá? Modelos de organizações para Etzioni, né? Os modelos de sobrevivência e os modelos de eficiência nas organizações. Os modelos de sobrevivência, né, são aquelas organizações que pensam somente em se manterem vivas no mercado. E os modelos de eficiência são aquelas que estão inovando, estão criando, né, estão querendo se colocar à frente do mercado, né, com os seus padrões de excelência, tá? Lembrando, o ambiente é tudo que envolve externamente a organização. Ambiente é constituído pelas outras organizações que formam a sociedade, né? Então, hoje nós estamos em uma sociedade de organizações, tá? As organizações, elas interagem entre si e interagem com o ambiente, né? Então, importante a gente anotar aí, né, que existem dois ambientes importantes para a organização, tá? O ambiente geral, tá? O ambiente geral, que atinge praticamente todas as organizações, tá? Que é o que está acontecendo, né? Justamente nessa questão da pandemia hoje, o ambiente geral está afetando todas as organizações, tá? E o ambiente de tarefa, que é um ambiente mais específico e mais ligado, né, à atividade própria da organização, aquele ambiente que atinge mais particularmente a própria organização, tá? Então, esses dois ambientes importantes aí, o ambiente geral, que atinge todas as organizações, e o ambiente de tarefa, que atinge mais particularmente, de forma mais específica, a organização em função da sua atividade ou do seu ramo de negócio. Ok? Aí, o ambiente, né? Aí, né, essa teoria estruturalista, ela fala dos conflitos organizacionais, né, ou dilemas organizacionais, né, que ela trata até que o conflito, em muitas vezes, ele pode ser uma vantagem. Tá? O conflito pode trazer uma inovação, pode trazer algo de melhor. Então, essa teoria, ela diz isso também, tá? Que em alguns momentos o próprio conflito pode se transformar em uma oportunidade, tá? Conflito entre a autoridade do especialista e a autoridade, né, administrativa e hierarquia. Isso acontece muito, né, nas organizações linha staff, tá? Então acontece bastante isso, né? E acontece isso no nosso dia a dia nas próprias Forças Armadas, tá, gente? Essa questão de, né, conflitos entre linha e assessoria, tá? Porque o assessor, ele não define nada, né? Ele não tem poder de mando, tá? O assessor, o staff, né, as funções dele é o quê? Apresentar dados, demonstrar dados, tá? Ele tem que assessorar, tem que prestar assessoramento, tem que prestar consultoria, tem que prestar esclarecimento, fazer pareceres, né, fazer justificativas. Então, essa é a tarefa do staff, tá? E aconselhar, né, o gerente de linha para a melhor tomada de decisões, tá? O dilema da organização, né? O dilema é sempre, né, uma ideia, né, que você, né, o dilema o dilema é aquilo, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Ou você vem de carro, ou você vem de ônibus, ou você vem de Uber para o cursinho aqui. Entendeu? É sempre um dilema. Você não pode vir de duas formas, porque você é uma pessoa só. Entendeu? Então, os dilemas, eles têm justamente essa, né? E na vida nós passamos justamente por essas dualidades, tá? Então, é importante os conflitos. Na teoria estruturalista, ele fala, embora nem todos sejam desejáveis, são elementos geradores de mudanças, né? Então, para essa teoria, em muitos casos, né, o dilema, o conflito, ele surge como uma oportunidade, tá? Aí, a questão de 2014 que trouxe isso aí. Livre fluxo de informação tem um papel importante
na solução dos problemas organizacionais. Como eu falei, a comunicação é muito importante dentro das organizações, justamente no processo da liderança, tá? Porém, a comunicação irrestrita pode causar uma batalha de ideias que torna o acordo difícil. Esse enunciado da teoria estruturalista faz parte do que tecnicamente pode denominar a teoria dos dilemas organizacionais, né? Prova aí de 2014 é a segunda prova, tá? Aí, flexibilidade do homem organizacional desempenha diferentes papéis em diferentes organizações, né? As etapas da evolução, como nós falamos aqui, né? Questãozinha bem batida de prova de concurso, as etapas, né? Para a evolução das organizações, natureza, trabalho, capital, até chegar à organização, né? E o conceito dos papéis, né? Comportamentos solicitados e expectativa de desempenho dentro do grupo, tá? Aqui. O ser humano desempenha aqui, nesse caso, né? O homem organizacional, diferentes papéis em diferentes organizações, né? As organizações aqui, por exemplo, a pessoa, né, no seu trabalho, na igreja, né, na academia, na universidade, no clube, na sociedade em geral. Então, vai desempenhar diferentes papéis de acordo com o grupo na qual ela está inserida e o momento, né, onde ela está inserida. Vai desempenhar, como eu falei, né, diferentes papéis. Aqui, estou como facilitador, no meu trabalho faço parte da associação financeira, lá na igreja eu sou o tesoureiro, né? Lá no futebol eu organizo os eventos. Então, são diferentes papéis em diferentes grupos e organizações a qual a pessoa está inserida, né? Aí algumas sátiras, mais importante, né? Lei de Parkinson. O trabalho sempre se prolonga de maneira a tornar todo o tempo a ele disponível. Isso nos lembra o quê? Essa lei de Parkinson aí. O trabalho sempre se prolonga de maneira a tomar todo o tempo a ele disponível. Isso nos lembra o quê, gente? Algo que vocês já fizeram e acharam o máximo, muito legal, muito bacana. Uma monografia ou então um trabalho de conclusão de curso, que é um ápice, né? É bom demais, né? É muito bom, né? Você chega lá para o seu orientador, ele risca metade do seu trabalho, né? Diz que está tudo fora da BNT, né? É isso, né? Ele faz, né? Aquele desgraçado, né? Ele sente prazer em riscar o seu trabalho. Ele sente prazer, entendeu? Ele se sente bem com isso, entendeu? Então, gente, essa aqui faz parte, né? Como eu falei aqui, é um exemplo da lei de Parkinson. Tá? Se ele te der mais uma semana, tu vai passar uma semana mexendo naquele bendito trabalho, né? Se ele te der mais 2 semanas, essas 2 semanas você vai ficar mexendo nessa monografia até, né, achar que no final tá bom, né? Ok? O princípio de Peter também, né? Ou incompetência, numa hierarquia, todo empregado tende a subir até chegar ao seu nível de incompetência, né? Entendeu? Isso aqui, gente, é teoria, tá? Né? Se a gente for fazer uma analogia, né, a gente, né, não vai falar muito, né, mas, né, infelizmente, nas organizações que são verticalizadas, né, então, né, como a gente fala, né, ocorre casos que esse princípio, como eu falei, é teoria, tá, gente? É teoria que está nos livros, tá? Ok? Maquiavelismo nas organizações, tá? Quando a pessoa fala para vocês, fulana é maquiavélica, o que vem à cabeça de vocês? Que é uma pessoa má. Não é isso também? Que vem na sua cabeça? Que ela é uma pessoa má. Tá, gente? Mas eu quero desconstruir essa ideia de vocês, tá? Porque, ó, vou dizer, né? Desconstruir essa ideia, mas justamente como a gente fala, né?
É a coisa que na cabeça da gente a gente forma aqui, né? No dia a dia, na nossa, né? Nossa vivência, tá? Então, desconstruir essa ideia, tá, gente? Porque a ideia de maquiavelismo, tá? Está relacionada com o quê? Com um alto nível de planejamento. Uma coisa que é feita com um grande nível de planejamento, de preparo, né? E essa é a ideia de maquiavélico. Algo que é muito preparado, algo que é muito, né, estudado, antecipado, planejado estrategicamente. Por quê? Maquiavel que escreveu o livro O Príncipe, né, que justamente, né, auxiliava, né, justamente a gestão. Ok? Tá? Então, a ideia de Maquiavel que está relacionado com isso. Tá? Com um bom planejamento, com algo bem pensado, com algo bem antecipadamente a ser realizado. Tá? Não é, né, o nosso pensamento, eu também pensava isso, né? A ideia de Maquiavel é uma pessoa má, né? Pensava nisso, tá? Ok, a apreciação crítica, né? Sociedade das organizações, como eu falei, a partir de aqui, né? Começa-se, né, a se falar, né, já na ideia dos sistemas abertos, né? O que é um sistema aberto? É aquele que influencia e é influenciado pelo ambiente, tá? Então, teoria estruturalista, sistema aberto, tá? E aqui já começa a aparecer os conceitos de sinergia, né? O todo é maior que a soma das partes que o compõem, né? 2 mais 2 não seria 4, seria 5 ou mais. É aquela força sinergética aí, tá? Os conflitos tidos como necessários e muitas vezes, né, podem provocar inovações e modernizações e algumas mudanças nas organizações, tá? Também chamada de teoria da crise, tá? Anotem isso aí, tá? Na teoria estruturalista também chamada de teoria da crise, que trata mais dos problemas e patologias do que da sua normalidade, tá? E a teoria dos dilemas organizacionais e as tipologias das organizações que nós falamos aqui, tá? Como as organizações se encaixam, tá? As tipologias de Artesione, de Blau-Scott, né? Aquelas classificações das organizações, né, fazem partes aí da teoria estruturalista, tá? Então aqui, né, o homem é o mesmo, tá? Das duas, tá? Tanto na burocracia quanto na teoria estruturalista, tá? O homem é o mesmo, tá? Organizacional. Já na teoria, né? Na burocracia é sistema fechado, tá? Teoria estruturalista é sistema aberto, tá? Então, por volta aí, né, o início da teoria estruturalista é de volta de 1950. Por quê, né? Ela veio justamente após, né, a teoria da burocracia, que não conseguiu combater as divergências entre a admissão científica e teoria clássica ali por volta de 1940. Ok? Aí temos aqui, finalizando aí, né? Como eu falei, né? A transição para a teoria dos sistemas, digamos assim, né? Então, a partir daqui já começa a gênese aí em direção à teoria dos sistemas, tá? Uma causa da origem da teoria estruturalista, oposição entre a teoria tradicional, né, a abordagem clássica e a teoria das relações humanas, incompatíveis entre si, tornando uma posição mais ampla e compreensiva que abrangesse os aspectos considerados por uma e omitidos pela outra, né? Foi o que aconteceu, né? O ecletismo, né? Ela trouxe, né, justamente, né, os melhores aspectos das demais teorias que a burocracia em si não conseguiu resolver, tá? Então, gabarito aí, letra A, tá?
Aí, a abordagem comportamental ou behaviorismo, né, como eu falei, importante aqui, né, como eu falei, o ajuste da data, tá? Ela começa a surgir em 1947, tá? A teoria comportamental ou behaviorista, tá? A teoria comportamental ou behaviorista começa a surgir em 1947, né? Aí, ó, final da década de 40, aqui o marco é esse aqui, ó, tá? Como eu falei, tá? Né? Herbert Simon, né? No livro O Comportamento Administrativo, tá? Redefinição, crítica das teorias anteriores, né? Lembrando aqui, né? Que, como eu falei, né? Aquela questãozinha lá que eu coloquei, né? A experiência de Hawthorne é um marco para a abordagem comportamental. Por quê? Porque antes de Hawthorne não se estudava o ser humano como pessoa, né? E suas interações com outras pessoas, tá? Então, Hawthorne também é um marco para a teoria comportamental, porque antes, né, disso, de Hawthorne, não se estudava o ser humano, né, como pessoa, e sim como máquina, tá? Então, importante, as origens aí, 1947, através dos estudos de Herbert Simon, no livro O Comportamento Administrativo, tá? Aí, hierarquia das necessidades humanas de Maslow, né? Ou também muitas questões que impedem, né? Teoria, né? Ele fala lá a pirâmide de Maslow, né? Vocês vão ver muito isso nas questões, tá? Porque a pirâmide de Maslow, né? Da mesma forma, tá, gente? É uma pirâmide baseada na motivação, tá? Que, digamos assim, que nessa pirâmide você vai subindo degraus. Na pirâmide, né, na hierarquia das necessidades de Maslow, você tem uma pirâmide, né, como se fossem degraus de uma escada, né? Lembrando que cada degrau você consegue subir um degrau sem passar pelo de baixo? Não consegue, né? Você não consegue chegar lá em cima da escada se não subir o primeiro degrau. Então, justamente é essa a ideia da pirâmide de Maslow ou teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Isso cai em prova? Não, ele despenca, tá? Essa questão aí, tá, gente? Não cai em prova, não, despenca. Tá? Vira e mexe, né? Então, fazia tempo que a gente não viu a questão, né, parecida com essa, 2 anos atrás ela apareceu na nossa prova, entendeu? Então, é simples, mas não pode errar, como eu falei, tá, gente? Tá? Aí, desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow, né? O comportamento é motivado por necessidades, certo? E essas necessidades são dispostas hierarquicamente em 5 níveis. Tem que saber quais são os níveis e a sequência de baixo para cima. Tem que saber, tá? A sequência tem que saber quais são os níveis e qual a sequência. Fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Tem que saber essa sequência, tá? Então, o que diz a pirâmide, né? Todo comportamento é motivado por necessidades, as necessidades são variadas e dispostas em grupos em forma de pirâmide, uma pirâmide motivacional, tá? A base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas e no topo as necessidades de autorrealização. Lembrando que nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide, tá?
Então, a necessidade se manifesta a partir do nível mais baixo e o ser humano só vai para o nível posterior a partir do momento que ele atinge o nível inferior. Aí ele vai em busca do próximo degrau. Tá, gente? Tipo aquela ideia, né, que o ser humano ele é um ser insaciável, ele nunca está satisfeito, ele está sempre em busca de novas motivações, né? Tipo, né, os concurseiros aí que a gente falava, né, os concurseiros malucos, tem muito, tá, gente? Tem concurseiro que é maluco, o prazer dele é fazer concurso. Às vezes o cara já está no topo ali, né, o cara já é na lista de controle externo, já é, né, é um sênior ali, já, né, o topo lá, né, passou na receita e continua estudando. Ou seja, o prazer dele é passar no concurso, entendeu? Aí, mas quando ele vai ver, né, passou a vida toda estudando, nem viveu a vida, né? Desse jeito não tem como, né? Como eu falo sempre, né, gente? A gente tem que parar, né? Depois que você atinge um certo nível, você tem que parar para viver, né? Você não tem que, né? Você atingir, como se diz, você atinge certas necessidades, né? Então, chega a um ponto que você não precisa mais ficar, digamos assim, buscando algo mais, entendeu? Você está realmente satisfeito e realizado, né, com o que você faz, entendeu? Tanto financeiramente quanto profissionalmente, aquilo está te dando prazer, entendeu? Então, como eu falo sempre, né, muitas vezes, né, tem uns concurseiros aí que ele não para de estudar nunca, né? Eu vi agora recentemente, né, pessoal aqui de Brasília mesmo. Todos eles ou são do Senado ou são do TCU. O que eles fizeram? Alugaram um apartamento, compraram um simulador para fazer o concurso de prático. Aquele pessoal que mexe com o navio, né? Estacionando no navio, né? Entendeu? Isso não é para você, viu? Entendeu? O cara do Senado, o cara do TCU, ou seja, esses caras já estão, né, nível de carreira, né, em termos financeiros, né? Mas, né, como diz, o ser humano é um ser insaciável, né? Então depende muito, né, do objetivo de cada um, né? Tá? Na base, né? Então, uma vez que um nível é satisfeito, o ser humano busca o nível seguinte, porque é uma pirâmide motivacional, tá? Então, nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide, tá? Um nível superior de necessidade só será alcançado se o inferior estiver razoavelmente satisfeito, tá? Cada pessoa possui sempre mais de uma motivação, né? Isso aí, como eu falei, a motivação ela é intrínseca, né? Vai de cada um, né? Uma pessoa pode regredir na escala hierárquica de necessidade, pode ocorrer, tá, gente, né? A pessoa, né, atingir necessidades fisiológicas e sociais aqui, né? Fisiológica, segurança, né? Aí a de segurança estava ok, beleza? E com a pandemia, de repente, a pessoa perdeu o emprego. Então ela vai regredir, né? Não tem como ela subir, né, na escada aqui das motivações, tá? Então isso pode ocorrer, né? E uma das teorias da motivação vai dizer qual o nome disso aí que nós vamos ver, né, na aula que envolve gestão de pessoas, tá? Necessidades satisfeitas deixam de estimular a motivação, claro, né? Entendeu? Como eu falo sempre, né? Alguns alunos me perguntam, professor, por que o senhor não faz outro concurso? Eu disse, rapaz, o concurso que eu queria fazer e passar, eu já passei. Não foi fácil, né? Foram 6 anos, né, praticamente, ou seja, então o que eu quero agora? Eu quero usufruir um pouco, né, do que eu estudei, do que eu fiquei sem tirar férias, né, o quanto de tempo, o desgaste que eu, né? Aí agora eu quero, né, tentar aproveitar um pouco, né, do que efetivamente eu já conquistei, entendeu? E eu não me vejo, né, fazendo outra coisa diferente do que eu faço realmente no meu trabalho. Eu não vejo, nem profissionalmente, nem financeiramente, é algo que não me motiva, entendeu? A sair do meu trabalho, entendeu? Ok?
Eu queria passar muito nesse concurso, eu segui um projeto de vida de mais de 10 anos praticamente e graças a Deus deu tudo certo, mas não foi fácil, não se engana como a gente fala, né? Nunca é fácil, né? Não tem muito como a gente fala, né? Na hora até servir o jantar tem muito prato quebrado, tem muito prato sujo, né? Até você conseguir servir o jantar na sua residência, ela tem muita coisa por trás até, né? Você, né? Eu estava falando, né? Os alunos, não, hoje quem está de serviço é o sargento morcego, né? O soldado falava, né? Sargento morcego. Estava lembrando disso, né? Não tem nada fácil. Ok? Então, a pirâmide ela traz justamente esse contexto, tá aí, gente, tá? Cuidado, gravem isso aqui, tá? Vocês têm que saber isso aqui, tá, gente? Quais são as 5 necessidades, tá? Fisiológica, segurança, sociais ou de convivência, estima, ego, status, estima e autorrealização, tá? Como eu falei, né? Nem todos conseguem atingir o topo da pirâmide, tá? E você pode também regredir na pirâmide, tá? Porque é uma pirâmide motivacional. Quanto mais você sobe, teoricamente, mais motivado você está. Tá? Então, e questão de prova, necessidades primárias, básicas ou vitais, e as de proteção, são as fisiológicas e as de segurança, tá? São as necessidades primárias, fisiológicas e segurança. Sociais, estima e realização são necessidades secundárias, tá? Essas 3 aqui, ó, são as secundárias. Tem que saber isso da pirâmide também, tá? Então, a cada nível satisfeito, você busca satisfazer um nível imediatamente superior, tá? Então, o que é cobrado nisso? Isso, né, nessa pirâmide. Quem é o autor? Maslow. É uma pirâmide relacionada com a motivação, essa questão dos degraus, né? Você vai buscar satisfação de um após o outro, pode regredir, nem todos conseguem chegar ao topo, né, da pirâmide. E importante também isso aqui, ó, tá? Que se encaixa em cada tipo de necessidade. Além dessa distinção e quais são as primárias e as secundárias. Tá? Tem que saber isso aqui também. Tá? Quais são as primárias e quais as secundárias. Primárias, fisiológicas e segurança são as primárias. Tá? E as secundárias, sociais, estima e autorrealização. Além disso, né, se perguntar o que? Né? Estabilidade no emprego faz parte de qual tipo de necessidade? Necessidade de segurança. A alimentação, necessidade fisiológica, básica, tá? Então esses quesitos a gente tem que saber também, tá? Aí, ó, mais ou menos isso aí, tá? Aqui, ó, importantes. Aqui tá a pirâmide de outra forma, visualmente, né? Tipo de escada, né? Atinge um nível, busca efetivamente um nível superior através da motivação, tá? Necessidades primárias, fisiológica e segurança, secundárias, sociais, estima e autorrealização. Tá? Então, e eu falei também, né, aqui, ó. Esses quesitozinhos também são cobrados, tá? Alimentação, abrigo, sexo, tá? Eles colocam, né? Perguntam que, né? Dentro da pirâmide de Maslow, isso se encaixa em qual tipo de necessidade, entendeu? Isso também é cobrado, tá? As provas aí, tá? Então, basicamente, é isso aí, né? Bem simples, bem tranquilo, mas como eu falei, é uma questão que você não pode errar, tá? É uma questão que você não pode errar. E isso cai em prova, né? Já vimos aí, né? Ok, tá? Aí os exemplos, tá? Necessidades fisiológicas ou básicas,
alguns exemplos aí, tá? Quando a necessidade é satisfeita, perde a motivação, né? Parece assim uma coisa, né? Que o ser humano ele é um ser insaciável, ele está sempre em busca de novas motivações, gente. Todo mundo, você não pode, né, estagnar, né? Você tem sempre, né, buscar novas motivações. Por exemplo, você passou no concurso, aí você vai em busca de aprender um novo idioma, né? Em busca de atingir um sonho patrimonial, entendeu? Fazer uma viagem, né? Tudo você tem que, né, buscar uma motivação para continuar, né, a sua saga, né? O ser humano ele não pode ficar sem motivação, tá, gente? Ele sempre tem que ter algo em busca para ele, né, se mover. O que move, né, o ser humano, como eu falei, né, é a motivação, uma necessidade interna, é um estímulo que surge de uma necessidade, uma busca, né, seja ela qual for, né? Tem gente que se motiva em aumentar o patrimônio, em viajar, né, em praticar uma atividade física, né, melhorar a alimentação, melhorar, né, a atividade física, a saúde, né? Então são vários tipos de motivações, cada um tem a sua, gente, né? Então cada um tem a sua motivação pessoal, é isso que vai lhe mover. Estamos aqui, por exemplo, né, temos a motivação de passar nesse concurso, se Deus quiser, né, para realmente, né, atingir, né, os nossos objetivos aí, né, que isso, como te dizer, é uma ponte para que nós consigamos atingir outros, né, outros objetivos, tá? Necessidades fisiológicas ou básicas, né? Necessidade de segurança, né? Geralmente aí a questão da estabilidade no emprego, né? Afastamento do perigo físico, o abrigo, né? Aí, tá? Segurança. Sociais são agora, né? São necessidades secundárias, né? São necessidades de relacionamento, aí, né? Satisfeitas as necessidades de segurança, a tendência é no sentido de passagem às necessidades sociais, né, que são as de relacionamento, né, relacionamento com outras pessoas, tá? Estima, ou status, ou ego, né, e autorrealização, como eu falei, né, nem todas as pessoas, né, conseguem chegar aqui, né, nesse nível aqui, tá? Ok? Nem todos atingem, né, esse nível da autorrealização. Ok? Então, gente, esses são os conceitos mais importantes relativos, né, à teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, relacionada com a motivação, ou então, que vocês vão ver muito nos concursos, falando somente sobre pirâmide de Maslow. Tá? Vocês vão ver muito isso, que é isso aqui, né? Ok? Então, aspectos da hierarquia das necessidades, nível inferior atingido, nível superior surge, né? A motivação surge especificamente, né? Você sobe um degrau e quer subir o outro. Nem todos conseguem chegar ao topo. Necessidades mais baixas satisfeitas, necessidades dos níveis mais altos dominam o comportamento, né? A questão do ego, da autoestima, né? Pessoas possuem sempre mais de uma motivação. O comportamento geralmente ele é motivado, né, para satisfação ou expressão de necessidades, né? Aquele ciclo motivacional que nós já comentamos, né? A motivação ela é um estímulo interno que surge de uma necessidade, né? E essa necessidade pode ser satisfeita, frustrada ou compensada, né? Vimos isso, né? E lembramos também que nesse período do ciclo motivacional nós temos um estado de tensão, né, que gera um determinado estresse. É a situação que vocês estão hoje, não é? Até chegar nessa prova, né, vocês vão estar realmente num clima de tensão, né, e como eu falo sempre, né, quando chegar próximo à prova, né, comecem a tomar vitamina C, tá? Por quê? Para melhorar a imunidade, gente. Porque quando a gente está nesses níveis de estudo muito forte, né, o estresse ele baixa a tua imunidade. Então, faltando um mês para a prova de vocês, tá? Vocês começam a tomar aqueles, né? Toma um Redoxon, né?
Coma um por dia, toma um Cebion, entendeu? Então, faltando um mês, vocês comecem a fazer isso para, né, ajudar na imunidade de vocês, tá? Porque vale a pena. Porque o estresse realmente ele baixa a tua imunidade, né? Você tem que chegar na prova 100%, tá? Aí, importante, tá, gente? Dentro das teorias motivacionais, né? Então, como eu falei, né? A gente vai ter uma aula que vai falar especificamente, então comecem a gravar os nomes, tá? Hierarquia das necessidades, Maslow. Teoria dos dois fatores, Herzberg, tá? Psicólogo norte-americano, Frederick Herzberg, tá? Dos dois fatores, que são os fatores, né? Estão relacionados aos fatores higiênicos, relacionados com as necessidades fisiológicas de segurança e sociais, e os fatores motivacionais, que relacionam-se com a necessidade de autoestima e realização. Ou seja, ele faz um paralelo com a pirâmide de Maslow, tá? A teoria dos dois fatores de Herzberg, tá? Então, fatores higiênicos ou insatisfacientes, que são extrínsecos, tá? E os fatores motivacionais, o nome já está dizendo, né? Como nós falamos já para vocês, a motivação é algo intrínseco, é próprio da pessoa, tá? Então, os fatores higiênicos são os fatores extrínsecos, fatores externos, tá? Fatores que estão no ambiente de trabalho, tá? Exemplo, salários, equipamentos, né? Estações de trabalho, tá? E os fatores motivacionais são os intrínsecos, tá? Independentes e não se vinculam entre si, né? São relacionados com a motivação pessoal, né? Fatores, teoria dos dois fatores de Herzberg. Então são esses aí, ó. Tá, gente? Então, o que as questões cobram? As questões cobram de vocês, tá? Quais são os fatores higiênicos ou insatisfacientes e quais são os fatores motivacionais? Olha onde está o salário. As bancas adoram essa pegadinha, tá? O salário é um fator higiênico, segundo a teoria de Herzberg, tá? Não é um fator motivacional, tá? Fator higiênico, tá? Aqui, assim como as condições de trabalho, as relações com o superior, né? Os benefícios e serviços sociais. Já os fatores motivacionais, que são internos, relacionados com, né, com o ego, com o reconhecimento, aqui, ó, tá vendo? Reconhecimento, realização, entendeu? Reconhecimento, progresso profissional, é algo que, digamos assim, né, vai te, né, motivando, tá? Então é importante, né? Os fatores motivacionais, como a pessoa se sente em relação ao seu cargo, tá? Os fatores higiênicos, como a pessoa se sente em relação à empresa, né? É diferente, tá? Então, o que as bancas cobram? Quais são os fatores higiênicos e quais são os fatores motivacionais, literalmente como está nesse quadrinho aí, tá, gente? Então é importante que a gente saiba pelo menos uns dois ou três é bom saber de cada um, tá, gente? Tá? Para facilitar você matar uma questão que peça justamente isso, tá? Então, exemplo higiênico, já bota na cabeça salário em relação com o superior. Pronto. É uma coisa que você já, né, bota para matar. Então é importante a gente memorizar pelo menos uns dois, né, de cada um, tá? Para facilitar, né, a resolução das questões aí, tá?
Ok? Aí a comparação dos dois modelos, tá? Maslow, aqui, né? Primeiramente, Maslow. Temos aqui primárias, que são essas duas, né? Fisiológica de segurança e as demais. Sociais, estima e autorrealização são as secundárias, tá? Para Maslow. E já para Herzberg, né? Fatores higiênicos ou extrínsecos, tá? São as três primeiras, tá? Porque as outras estão relacionadas com motivação, com ego, com reconhecimento, né? Estima e autorrealização, tá? Então, tem que essa comparação entre as duas teorias, tá, gente? Tá? Estima e autorrealização, para Herzberg, né, são fatores motivacionais e as demais são fatores higiênicos, tá? Então, eu fiz justamente essa comparação para trazer essas duas teorias, tá? Também uma importante comparação aí, né? Tá? Enriquecimento do cargo, job enrichment, tá? Que é aquilo que a gente falou, né? Nós temos dois tipos de enriquecimento do cargo. Um enriquecimento vertical, como a gente comentou, né? A dúvida lá. Enriquecimento vertical. Vertical. Você vai pegar tarefas, aqui é você, tá? Você. Tá? Vertical, você vai pegar tarefas mais complexas do que as suas. Isso é enriquecimento vertical. Tarefas mais complexas relativas aos níveis superiores da hierarquia, tá? Esse enriquecimento vertical, ele é qualitativo, porque você vai pegar tarefas mais complexas e de nível hierarquicamente mais elevado, tá? E o enriquecimento vertical, você vai pegar, ele é mais quantitativo. Você vai pegar um maior número de tarefas de mesma complexidade que o seu cargo, tá? Então ele é mais quantitativo, tá? O horizontal. Por exemplo, você que vai ser o tesoureiro, ele vai acumular com o fiscal administrativo e, em alguns casos, com ordenador de despesa. Olha só que coisa boa. Só sucesso, né? Ok? Então, é um exemplo, né, de enriquecimento vertical, tá? Então, essa questão, né, de job enrichment, né, o enriquecimento de cargos aí, né, já apareceu, né, aí várias vezes na nossa prova, tá? Ok? Questão de enriquecimento de cargo ou job enrichment, ele pode ser vertical ou horizontal. Vertical, tarefas mais complexas dos níveis superiores da hierarquia, tá? Aí você deixa suas tarefas para os níveis inferiores. E no enriquecimento horizontal você vai pegar mais tarefas do seu mesmo nível, né? Ele é mais quantitativo, tá? Aí, enriquecimento vertical e horizontal. Um exemplo aí, tá? Da carga, tá? Das cargas aí, né? Então, já falamos de Maslow, teoria da hierarquia das necessidades. Falamos sobre Herzberg, teoria dos dois fatores, fatores higiênicos e motivacionais. E agora falaremos aí sobre McGregor, né? Teoria X e teoria Y, né? A teoria X, né? Relacionado mais, né, com o modelo clássico, né? Teoria X, o modelo clássico, tá? Modelo clássico, que o trabalhador tem que ser coagido, tem que ser inspecionado, tem que ser, né, supervisionado, porque ele é indolente e preguiçoso, né, não tem iniciativa,
né, tem que realmente, né, ter ali uma carga em cima dele. É o modelo da teoria X, ó. Direção e controle total do operário, né? E a teoria X é um modelo mais democrático, é um modelo mais leve, um modelo mais flexível, né? Que as pessoas, né, assumem responsabilidade, têm responsabilidade, né? Tem criatividade, tem inovação, tá? É o modelo das teorias de Douglas MacGregor, tá? Teoria X e Y, tá? Também da mesma forma, né? Aí, ó. Teoria X, o líder autocrático, concepção clássica, né? Pessoas são indolentes e preguiçosas, né? Falta-lhes ambição e evitam o trabalho, né? Fazem cera, né? Digamos assim, né? Evitam responsabilidades, precisam ser controladas e dirigidas, resistem às mudanças, tá? Objetivos pessoais sempre em oposições aos organizacionais, né? É a ideia aí da teoria X, né? A ideia é que as pessoas devem receber incentivos econômicos como recompensas, né? Pessoas são indolentes e preguiçosas e evitam o trabalho sempre que possível. Já na teoria Y, né, que é o líder participativo, as pessoas, né, gostam do trabalho. O trabalho é algo tão normal quanto, né, dormir ou brincar, trabalho é uma atividade tão natural quanto brincar ou descansar, né? Procuram e aceitam responsabilidades e desafios, né? As pessoas têm criatividade, têm inovação, tá? Podem ser automotivadas e autodirigidas, né? Tem imaginação, criatividade e competência. É um modelo mais flexível, né, digamos assim, mais confiante no trabalho do colaborador, né, sem, né, a ideia da coercitividade, né, da coação para poder que ele execute o seu trabalho, tá? Então, é um modelo mais flexível, né, mais próximo do líder participativo, tá? Teoria X e Y é Douglas MacGregor, tá? Então, gente, vocês comecem, né, façam esse quadrinho aí, tá, para associar teoria da motivação com os principais pensadores, tá? Porque isso as bancas cobram bastante, né, dos enunciados, tá? Então, isso aí pode ser um diferencial para você acertar ou não uma questão, tá? Então, MacGregor, teoria X e Y, Herzberg, fatores higiênicos e motivacionais, e Maslow, teoria da hierarquia das necessidades, ou ainda a pirâmide da motivação de Maslow, que eu já vi cobrarem dessa forma, tá? Lembrando, né, que nós vamos ter uma aula só sobre teoria da motivação, tá? Na aula de comportamento organizacional, no item de gestão de pessoas, tá? Foi a aula que eu montei ano passado, inclusive caiu 2 questões na prova, entendeu? Um tema novo que caiu realmente 2 questõezinhas na prova, né? Justamente do tema novo, que é comportamento organizacional. A gente já sabia que cairia alguma coisa sobre motivação e liderança, né? Não tinha como, a gente já sabia, mas ela cobrou justamente, né, as teorias novas, né? Ok? Então tá aí aspectos da teoria Y utilizado nas empresas modernas, como a gente falou, né? A teoria X, a curto prazo, ela dá um bom resultado, né? Mas a médio e longo prazo, a melhor teoria é a teoria Y, né? Porque dá um modelo mais democrático, mais flexibilidade, um clima mais leve, né? E consegue trazer realmente os melhores resultados, né? A curto prazo, né, eles fizeram os testes, né? O modelo da teoria X dá melhores resultados, mas a curto prazo, né, que, né, como se diz, não é, com o tempo ele não se sustenta, entendeu? Teoria X, descentralização das decisões e delegação de responsabilidades, né? Isso aqui, né? Descentralização nós já vimos, né? É tomar decisões nos níveis hierárquicos mais inferiores, né? E delegação, né? Delegar atribuições e responsabilidades a uma pessoa especificamente. A delegação é isso, e ela é mais instável no tempo, né? Porque ela pode ser retirada a qualquer momento. A delegação pode virar a vocação, tá? Ampliação do cargo, a teoria X, uma motivação maior para os seus colaboradores, e
a autoavaliação de desempenho, né? A teoria Z é o modelo japonês, concepção japonesa, né? Como a gente falou aqui, né? Aqui, né, já se realça muito, né, o pós 1940 na teoria Z, né? Aqui, tá? Concepção japonesa, né? Realça a responsabilidade comunitária, né, para a base da cultura organizacional, ou seja, todos são responsáveis por todos os resultados, né? Então é isso que é importante, né, nas culturas ocidentais, orientais, né? Deram um exemplo, é um show, né? Quando teve aqui a Copa do Mundo, né? Entendeu? Não sei se vocês viram lá, né? Quando terminaram o jogo, não sei se foi os japoneses ou foi, né? Foi uns orientais lá, né? Eles terminou o jogo, eles mesmos fizeram a limpeza do local, né? Onde eles estavam, né? Aí do lado dos brasileiros, né? Você viu o serviço, né? Eles mesmos estavam catando pipoca, né? Deixaram, ou seja, quando eles saíram, parecia que não tinha nada. O estado estava pronto para aquele local que eles utilizaram. Como eles deram uma lição para o mundo de cultura, de educação e de cidadania, entendeu? Olha, ó, é isso aqui que tem que ser feito, entendeu? Então realmente estão de parabéns, né? A concepção japonesa aí, né, da cultura, né? Convergência sempre entre objetivos individuais e organizacionais. Falamos isso aqui, é importantíssimo, né? Hans Likert, psicólogo social americano, né? Os 4 sistemas administrativos, né? 4 sistemas aí, tá? 4 sistemas. O sistema 1, mais perto da concepção clássica, e o sistema 4, né, mais perto da concepção da teoria Y, tá? Aí as principais características, tá aí, ó. 4 sistemas administrativos de Likert, tá? Sistema autoritário, sistema o 2, autoritário benévolo, né? Centralização das decisões com uma certa flexibilidade, né? Sistema consultivo, né? Você vai consultar para tomar decisões, e no quarto, o sistema participativo, né? Descentralização das decisões, tá? Então, esse modelo 1, mais perto da teoria X, certo? Esse modelo 4, mais perto da teoria Y. Sistemas administrativos de Likert, tá? Aqui o sistema totalmente autoritário, decisões centralizadas. Aí, né, a partir do que vai, né, vai se, digamos assim, gradualmente, né, vai melhorando a questão da gestão, certo? Aqui no nível 2, né, tem uma certa centralização, né, mas tem ainda uma pequena flexibilidade. Sistema autoritário benévolo, tá? Sistema consultivo, consulta permitindo delegação e participação, certa confiança nas pessoas e relações, e o sistema participativo, trabalho em equipe, né, formação de grupos e envolvimento, tá? Então, quanto mais você avança, né, nesses sistemas aqui, tá, você mais se aproxima do modelo da teoria Y, né? Sistema 1 inicial é o modelo mais próximo da teoria X, tá? Aqui, ok, teoria comportamental. Aí, sistemas, olha lá, gradativos, mais um próximo à teoria X, e o 4 mais próximo à teoria Y, tá? Constatação de Likert: quanto mais próximo do estilo 4, como eu falei para vocês, né, maior produtividade, boas relações e eleva a rentabilidade, como eu falei, né? O modelo, né, básico da teoria X, ele, né, a curto prazo ele consegue boa produtividade. Agora, a médio e longo prazo, o que dá melhor resultado, né, é a teoria Y, tá? Aumenta os níveis de produtividade, né, e a satisfação dos colaboradores, tá?
Aí o sistema de Likert, aí Chester Barnett, organização como um sistema social cooperativo, né? As pessoas não atuam isoladamente, mas através de interação com outras, né? Isso aí já vem desde a teoria das relações humanas, tá? E teoria da aceitação da autoridade, importante isso aqui, né? Por que nós aceitamos a autoridade, né? Lembram do conceito de autoridade? Somatório de quê com quê? A autoridade é autoridade é poder, que é a influência, mais legitimidade dentro de um cargo dentro da estrutura formal, tá? Então, por que nós aceitamos a autoridade? Nós, por exemplo, nós que estamos nas Forças Armadas, por que nós aceitamos a autoridade? Por que nós aceitamos? Muitas coisas é meio manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É uma frase clássica que eu já escuto faz bem pouco tempo, só 28 anos. Entendeu? Gente, por que você aceita a autoridade? Gente, porque assim, isso é doutrinado na sua cabeça e você não tem como fugir disso quando você passa por um curso de formação nas escolas militares. Entendeu? Você não assim, além de você ter uma base forte educacional de onde você vem, entendeu? Por que você aceita a autoridade do seu pai, da sua mãe? Aí eu acho que é mais um respeito, né? Primeiro medo, depois respeito. Mas no início é medo. Começa no medo, né? E no quartel não é a mesma coisa? Não, né? Se você for avaliar, tem algo envolvido. Por quê? Você está pensando, ué, irmão, olha, se eu não aceitar essa autoridade aqui, vai dar ruim para mim. Entendeu? Você sabe, gente. Entendeu? Você sabe, entendeu? Como eu falei, eu estava, né, assim, vocês são mais jovens, né? Mas tem certas coisas que a gente vê hoje que você não eram inimagináveis, né? Nos anos 70, 80, então tá uma coisa que, por exemplo, como eu fui criado, eu particularmente eu não sei nem o que é o cheiro da Loló, eu não sei que cheiro tem isso, entendeu? Então você imaginar em botar um brinco, fazer uma tatuagem, era algo assim que você nem pensava em fazer, tanto é pelo quê? Pelo medo. Ou seja, era algo inimaginável você pensar em fazer algo desse tipo. Porque era como se fosse algo totalmente fora de qualquer tipo de padrão assim, né, na cabeça dos pais, de alguém que prestasse, entendeu? Então era assim, era muito forte a influência dos pais nesse sentido. Ou seja, você não conseguia em nenhum momento, a tentativa de desvio de conduta, ela era mínima, né? Mínima, porque a questão do medo, porque eles passaram o que eles receberam dos pais deles. Entendeu? Eles conseguiram passar. E, infelizmente, né, muitas das vezes, hoje em dia, nós não conseguimos passar muitas coisas, né, em virtude dessa abertura demais, tanto informacional quanto também, né, o que a mídia nos projeta, né? Entendeu, gente? O que foi institucionalizado há 50 anos atrás não pode mudar de um dia para outro, gente, tá? É claro que nós temos que evoluir, temos que ajustar, adaptar, mas essas mudanças não são assim, ó, do dia para a noite.
Tá? Então, como a gente fala, né? Então, algo que era institucionalizado, entendeu? Como a gente fala, né? Quanto tempo demorou para as mulheres entrarem na linha bélica do exército? Quanto tempo? O nosso exército de quanto? 1648, 1649, salvo engano. Batalha de Guararapes. Salvo engano. 1648, 1649. Ou seja, há 5 anos atrás que as mulheres conseguiram entrar na linha militar bélica das armas. Ou seja, é algo muito difícil, é uma cultura muito forte a ser modificada. Tá? Então, como a gente exemplo aqui, ó, a teoria da aceitação da autoridade. Por que a gente aceita? Primeiro, como ela falou, o medo das consequências que isso pode trazer. Entendeu? Aqui, ó. Pelas vantagens e das consequências. Não só pela legitimação você obedece, mas pelas vantagens ou pelas consequências ruins que isso pode te trazer. Entendeu? Ok? Aqui, ó. A autoridade é um fator psicológico meio do qual as pessoas aceitam ordens e decisões de superiores sob certas condições. Entendeu? A diferença. Intervalo não, né? Já? Não deu nem tempo, nem pode fazer nada. Mas, tá bom, beleza. Certinho, dá um intervalinho, a gente já volta, tá?